A plenitude do caminho estreito. Capítulo 2. O caminho largo e o caminho estreito. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 14 e versículo 16. Esta passagem, descrita no Evangelho de João, nos traz uma grande clareza de que existe apenas uma via de acesso a Deus, que é o caminho, Jesus. É somente Ele que pode salvar o homem e levá-lo ao encontro de Deus, pois foi através dele que fomos justificados. Ele é a única verdade, e fora dele não há outro que possa ou que tenha o poder de reconciliar o homem com Deus. Em João capítulo 10 e versículo 9, Jesus afirma ser a porta. Ele estava se referindo a ser a única via de acesso, a única oportunidade, mas precisamos entender que existem dois caminhos, o que nos leva a Deus e o que nos leva à morte eterna. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mateus capítulo 7 e versículo 13. Poucos são os que encontram essa porta, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7 e versículo 14. O caminho espaçoso é a porta larga, é amar o mundo e os seus prazeres, é viver segundo as suas próprias vontades e direções, desprezando Cristo e os seus ensinamentos. Mas, se alguém amar mais o mundo do que o amor de Cristo, o seu amor não está nele. O caminho espaçoso é mais atrativo aos olhos do pecador, pois nesse caminho não existem regras ou limites. Por isso, muitos vão para lá. Mas a Escritura nos revela em Provérbios capítulo 14 e versículo 12 que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Os homens confiam em seus próprios pensamentos e fazem as suas próprias escolhas, e cada vez mais distanciam-se de Deus e do seu caminho, que é reto e justo. Mal sabem eles que o final desta falsa liberdade lhes custará a alma em uma eternidade sem Cristo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Provérbios capítulo 28 e versículo 26. Existem caminhos que levam o homem à morte. Sansão decidiu se envolver com uma mulher chamada Dalila, saindo da vontade e dos propósitos de Deus para a sua vida. E por causa da sua desobediência, ela o deixou cego e arruinado, morrendo numa prisão. Juízes, capítulo 16 e versículo 1. O coração é enganoso, devemos cuidar do nosso coração, que é o âmago, pois é dele que provém as saídas da vida. O coração mente, tentando fazer com que venhamos a desacreditar que existe algo muito melhor para nós. Quando caminhamos no caminho largo, tudo nos é permitido, e se vivermos conforme os nossos desejos e pensamentos, praticando atos que desagradam a Deus, e também quando não se está sendo direcionado por Deus, é certo que a pessoa venha a se frustrar, a se deprimir e até mesmo a sofrer, pois o mundo não pode dar a paz que somente Cristo pode dar. Somente caminhando no caminho certo poderemos alcançar
a tão sonhada vida abundante, uma vida com a plenitude de Deus. É como nos diz aquela pequena frase: para aquele que não sabe por qual caminho deve seguir, para este qualquer caminho serve. Porém, o caminho estreito é o de Deus, o qual poucas pessoas costumam passar. O caminho estreito é o caminho da vida, o caminho que leva o homem a se tornar completo e verdadeiramente realizado em tudo, mas são poucos os que querem trilhar esse caminho, no qual existem muitas renúncias. No caminho estreito existe a renúncia da velha natureza pecaminosa, pois não se vive mais para si, mas Cristo vive em nós. Jesus mesmo nos ensinava: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida a perderá, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida aos salvará. Negar-se implica não fazer mais as nossas vontades carnais. É necessário que o repreendamos quando estes impulsos chegarem aos nossos pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Os nossos desejos e impulsos acontecem por causa da velha natureza e por causa do pecado adâmico. Eles começam no pensamento e descem ao coração do homem. Por este motivo, podemos ver crentes caírem na fé e devemos cuidar dos nossos pensamentos e motivações e negá-los em todos os nossos dias. Todos os dias enfrentaremos tentações que querem nos afastar da vontade de nosso Deus e dos seus caminhos. Por isso, todo cristão deve estar revestido das armaduras de Deus para vencer as provações e tentações do inimigo. Andar com Deus é o melhor caminho, mas não é o mais fácil a ser seguido. Não existe facilidade em carregar a cruz, pois Ele nos disse: no mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Cristo não nos deixou facilidades, mas deixou dito em suas palavras que neste mundo teríamos alguns momentos difíceis, provações e aflições, mas nos prometeu também a vitória sobre todos os nossos problemas. Ao contrário de Sansão, que apesar de ser muito forte, não resistiu às investidas de uma mulher incrédula, revelando o seu segredo e escolhendo o caminho da desobediência que gerou em sua morte, podemos ver o outro exemplo do jovem Daniel. Daniel usou inteligência e determinação. Foi muito sábio em suas escolhas, decidindo priorizar a vontade de Deus, não se contaminando com os manjares do mundo e não se deixando ser influenciado pelo mundo. Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, juntamente com seus amigos e companheiros. Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico. Na história, relata que o rei determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Porém, o jovem Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso nos leva a entender que o alimento real era contrário às regras de alimentação estabelecida na lei de Moisés. Por esse motivo, apenas legumes e água foram servidos para o jovem Daniel e para os seus companheiros, para que não precisassem se alimentar com as iguarias oferecidas. Daniel decidiu sabiamente
ao recusar as iguarias, não desagradando ao seu Deus. Ao se desviar dos manjares, ele optou por ser íntegro e fiel a ele em qualquer circunstância. Ele não abriu mão de seus próprios valores e princípios e priorizou os mandamentos de Deus. Daniel sabia que aqueles alimentos haviam sido consagrados a ídolos. Ele se encontrou em um momento bastante delicado, sabendo da superstição e crença daquele povo babilônico e ainda recusando a bondade do rei. Mas mesmo estando em uma situação complicada, manteve-se inabalável em seus princípios. Ficou muito admirada ao descobrir a determinação deste jovem, pois mesmo distante e exilado, se manteve firme e forte, não negando a sua raiz. Ao pôr os seus olhos em tais iguarias, não deixou as suas vontades e os seus desejos aflorarem, e não se deixou seduzir pelos prazeres, riquezas e poder daquela corte. Com este exemplo, podemos avaliar os princípios de alguém que se mantém fiel e possui a aliança com Deus, que não se contamina com as ofertas e os manjares do mundo, por mais lindos e convidativos que possam ser. Ele resistiu à sua carne, à sua fome e também ao seu instinto natural. Resistiu à sede e foi muito determinado. Quando caminhamos no caminho estreito, fazemos recusas diárias, observando tudo que nos é oferecido. Muitas coisas que nos encantam não nos convêm, pois tudo nos é oferecido, mas nem tudo nos é bom. O segredo de Daniel estava em olhar as coisas, riquezas e poder com sabedoria e inteligência espiritual. Quantas vezes no decorrer de nossas vidas não nos oferecem oportunidades que aos nossos olhos parecem perfeitas, mas que no fundo são alimentos podres que possuem o poder de nos separar de nosso amado Deus? São oportunidades que podem nos afastar do verdadeiro propósito proposto por Ele, aquele que Ele busca realizar através de nós. Quando desobedecemos às suas leis e mandamentos, nos colocamos em uma posição contrária à sua vontade, e tudo que nos separa da sua presença chama-se pecado. Existem muitos cristãos que se deixam seduzir pelas mesas propostas pelo mundo, apoiando-se em tesouros terrestres, ao invés de buscarem os tesouros dos céus. Precisamos ser cristãos determinados e não nos contaminar com as práticas do mundo, pois somos um povo separado, humilde, zeloso e de boas obras. As Sagradas Escrituras nos ensinam que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Nós, como Igreja do Senhor, não devemos amar o mundo e tampouco seguir os seus padrões impostos, pois vivemos no mundo, mas a nossa morada são os céus. Somos peregrinos nesta terra, estamos longe do nosso lar, o nosso alvo deve ser o céu. Aqui nos preparamos e nos santificamos, pois a palavra nos diz que quem é puro, purifique-se mais, e quem é santo, santifique-se mais. Quando aceitamos caminhar no caminho apertado, carregamos valores e princípios inegociáveis e nos tornamos uma nova criatura, seres comprometidos com o Evangelho do Reino. Como Daniel, também devemos ser determinados a dizer não ao pecado e desfrutar da plenitude de Deus em nossa vida. Devemos dizer aos prazeres pecaminosos
dizer não e fazer as nossas escolhas segundo a vontade de Cristo. Isso nos levará a um patamar maior e mais elevado diante de Deus, mas também aos olhos do inimigo. Quando escolhemos o nosso caminho, sabemos que a responsabilidade estará em nós. Decidimos tudo em nossa vida, desde o momento em que acordamos, escolhemos com que iremos nos alimentar, que roupas vamos vestir, enfim, tudo o que escolhemos faz parte do que somos. Se escolhemos ter uma vida dentro da vontade do Mestre, precisamos cuidar de todas as nossas escolhas diárias. Tome a decisão de seguir a Cristo. Siga-me, disse Jesus, e eu te darei a paz que o mundo não pode dar. Segue-me e eu te darei a vida eterna. O Senhor honrou Daniel e o elevou a patamares superiores. O Evangelho de Mateus nos fala que, se nós formos fiéis no pouco, no muito, Deus nos colocará. Deus ama a fidelidade. Talvez você tenha recusado muitas portas por ser fiel ao Senhor. Creia, Ele honrará a sua integridade e a sua determinação. Apenas se mantenha no propósito, pois sabemos que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos, capítulo 8 e versículo 28.